Aleluia. Irmãos, ainda no capítulo 4, glória a Deus. A partir do verso 7 vai dizer assim, como já lemos: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque, entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, a quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus lhe respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu, e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora tens e não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eis que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem quando ele vier nos anunciar tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Pode se assentar, irmãos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou trazer algo para os irmãos aqui, que talvez os irmãos não tenham ouvido, mas você vai entender a revelação desta palavra nessa noite. Irmão, se você observar a conversa de Jesus com esta mulher, é uma conversa espiritual, que traz um tema de adoração. Só que se você perceber que na conversa em que Jesus tem com esta mulher, Jesus ele vai mencionar acerca do marido dela.
Só que Jesus ele não foge do tema espiritual, ele continua no tema espiritual. E a mulher vai responder a Jesus o seguinte: eu não tenho marido. Jesus disseste bem, porque até o que você tem não é teu. A conversa, ela permanece espiritual. E aí, o que a mulher vai dizer? Senhor, uns dizem que vamos adorar aqui, outro lá, e Jesus vai continuar com o diálogo com ela. E ele vai dizer, a salvação vem dos judeus, vai chegar ao tempo que nem nesse monte, nem aqui, vocês vão adorar. O diálogo que Jesus tem com esta mulher é um diálogo espiritual. E quando Jesus diz que esta mulher tinha 5 maridos, Jesus não está dizendo maridos carnais. Jesus continua na visão espiritual. E aí eu quero trazer essa revelação contigo nesta noite, que talvez você se assuste dizendo, pastor, Jesus disse que a mulher tinha 5 maridos. Mas no capítulo 17 do livro dos reis, segundo livro dos reis, a Bíblia vai relatar no verso 24 que Samaria ela está sendo invadida. E aqui já trouxemos algum relato a respeito da cidade de Samaria. Samaria era o local de adoração do povo de Israel. Nós sabemos que quando Salomão ele morre, os filhos de Salomão eles entram em guerra. E aí as 12 tribos de Israel, que era um só rei, ele entra em colisão, eles se dividem. Então 10 tribos, que é a tribo do norte, é conhecida como Israel, e a capital da adoração é Samaria, e as 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim, a capital é Jerusalém, a capital de adoração. Então entenda, Israel foi dividida após a morte de Salomão, 10 tribos, a capital de Israel era Samaria, por quê? Porque o povo de Israel, as 10 tribos de Israel, não aceitavam que os judeus diziam que a capital da adoração era Jerusalém, e os judeus sempre permaneceram com a sua postura dizendo, Jerusalém é a capital de adoração. E aí eu quero chamar a sua atenção e abrir um parênteses aqui bem rápido. Jerusalém é o centro espiritual do mundo, é a capital da adoração do mundo e sempre será para a honra e glória do nome de Jesus. Então, essa divisão causou uma problemática, por quê? Porque os judeus, eles permaneceram na lei de Moisés. E por que os judeus não falavam com o povo de Samaria? Porque as 10 tribos de Israel se corrompeu. Eles não seguiram aquilo que Deus havia ordenado por Moisés. Então havia uma rixa entre Judá e Israel, porque os judeus não aceitavam mais o povo de Israel serem chamados de filho de Deus, porque eles começaram a se afastar do caminho do Senhor. Tanto é que eles se afastaram de uma tal forma que Deus permite que a Síria invada Jerusalém, invada Israel e leva para dentro de Israel, é onde começou o grande problema. As culturas dos outros países. No capítulo 17, no verso 24, olha o que a Bíblia vai dizer. E o rei da Síria trouxe gente, conta comigo, da Babilônia, 1, de Cutar, 2, de Avá, 3, de Ramate, 4, e de Safarvaian, acho que é isso, 5. Contou comigo, irmãos? 5 culturas dentro do reinado de Israel. Então, quando a Síria invade Israel, ela traz 5 culturas diferentes
para dentro de Israel. E aí o povo de Israel começa a se mesclar, a se misturar com este povo que entra dentro de Israel, e o povo de Israel perde a sua identidade. Não tem mais Deus como o Deus supremo, o principal Deus, mas começa a mesclar a sua adoração juntamente com essas cidades. E aí é interessante porque cada cidade, irmãos, que entrou dentro de Israel cultuava um Deus diferente. A Babilônia cultuava uma deusa chamada Sucote, Cutá, outra deusa, Avá, Ramate, Serafavaã, um negócio assim, irmãos. Cada um cultuava de uma forma diferente. O Deus da Babilônia cultuava um Deus da pornografia, e por aí ia, irmãos. Então o povo de Israel se misturou, se mesclou. Mas o povo judeu, o povo de Judá, eles continuavam adorando a Deus. E aí houve essa problemática. O povo de Judá rejeitava o povo de Israel. Não tinha Israel como seus irmãos. Quando Jesus chega para falar com Samaria, com aquela mulher samaritana, ela diz: como tu, judeu pode falar com samaritano? Você não sabe que os judeus não gostam de Samaria? E aí, irmãos, Jesus ele começa a falar de um tom espiritual, e a mensagem está aqui. Ela não foge do âmbito espiritual. Quando Jesus ele fala acerca dos 5 maridos, porque no original grego ele está dizendo o seguinte: onde estão os seus maridos? Que quer dizer Baal. Baal, o significado da palavra Baal é marido. Então, no original grego, Jesus está fazendo menção dos 5 tronos que entrou dentro de Israel, das 5 culturas que entrou dentro de Israel. E ela disse: olha, eu não tenho. E ele diz: e ainda o que tem não é teu, que é o Deus de Israel. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, a salvação vem dos judeus, não vem de vocês. O âmbito em que Jesus está tratando é o âmbito espiritual. Quando nós falamos acerca do marido desta mulher, nós temos que entrar na lei de Israel. Por quê? Se essa mulher tem 5 maridos, ela era para ser o quê, irmãos? Vamos ver se os irmãos estão. Era para ser o quê? Ela não era nem para estar viva, irmãos. Se essa mulher ela tem 5 maridos de fato, entrando na tradução literal da palavra em português aqui, ela já era para ser apedrejada. Outro ponto: quando Jesus termina o seu discurso com ela, sabe o que ela vai fazer? Ela volta para Samaria e traz para dentro, para perto de Jesus, porque ela começa a pregar em Samarias, anunciar o que Jesus fez e leva toda a multidão aos pés de Jesus. Se esta mulher fosse adúltera, ela não pisava, irmãos, em Samaria. Ela não teria convívio com o povo, ela não teria amizade com ninguém, porque ela ia ser tratada como uma prostituta. Só que o original em que Jesus está dizendo, tratando aqui, a palavra quando Jesus diz: cadê o seu marido? Jesus está dizendo: cadê Baal? Que o significado e a tradução é marido. Jesus está fazendo referência das 5 culturas que entraram dentro de Israel, que não faziam mais, que não permitiam mais que aquela mulher tivesse uma vida de adoração com Deus. E aí Jesus está dizendo: teve 5 maridos e agora tem, não é teu. E ele diz: olha, chegará um tempo que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Porque como ela acreditava que Samaria era o capital da adoração, Jesus está dizendo: olha, nem aí e nem aqui. Chegará um tempo em que
vocês adoram, aí Jesus está dizendo, olha, vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Irmãos, a fala de Jesus é sobre adoração, não é sobre prostituição, não é sobre pecado. O relato que Jesus vem trazendo é cerca de adoração a Deus. Quando Jesus entra na questão do marido dela, e ela diz, eu não tenho, o relato continua, irmãos, não foge. A mulher não foge, ela entendeu o que Jesus estava dizendo. Ela entendeu o que Jesus estava tratando com ela. Então Jesus vem relatando e dizendo, olha, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Deus é espírito, importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Se você pegar o contexto desse texto, você vai perceber que se Jesus falasse de adultério, irmãos, não tinha nada a ver o negócio aqui, a descrição. Jesus entra no adultério e depois sai do nada. Você vai perceber, irmãos, que quando você entende que Jesus estava falando das 5 culturas, aí você começa a perceber que Jesus está falando aqui de adoração ao teu santo nome. Jesus está dizendo para esta mulher, vocês permitiram, vocês colocaram outras culturas acima de Deus, acima daquilo que Moisés ensinou, acima daquilo que Deus ensinou desde a antiguidade. Vocês não sabem a quem mais vocês adoram. Vocês estão perdidos. Jesus, em outras palavras, está dizendo, você não sabe a quem você adora, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, porque são 5 culturas diferentes, e a verdadeira cultura você nem sabe mais adorar. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aquela mulher se perde na sua vida de comunhão e adoração a Deus. E aí, irmãos, porque eu trago este relato? Porque é o que está acontecendo, irmãos. Se você pegar cada relato de cada Deus adorado por cada cidade das 5 em que o povo adorava, você vai ver que existem deuses ali, irmãos, que é contra, inclusive, a família. Então existem coisas, irmãos, hoje em dia, que está atrapalhando a nossa comunhão e a nossa adoração verdadeira diante de Deus. E aí eu quero entrar num detalhe aqui muito sério, porque um tempo atrás, e esse pastor ele é muito conhecido, ele colocou uma postagem assim, irmãos, ao invés de ir para o culto, aleluia, vá para o cinema com a tua família. A tua família é mais importante. Se tiver que deixar de ir para o culto, deixe de ir para o culto. Vai para um shopping, vai para um cinema, vai para algum lugar de lazer, porque o mais importante é a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, irmãos, é muito sério, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, amar a Deus acima de todas as coisas. Meu irmão, primeiro, não temos culto todo dia. A gente tem dias, irmãos, que pode muito bem sair com a nossa família e desfrutar. Segundo, é aqui que Deus vai trabalhar. É aqui que Deus vai libertar. É aqui que Deus vai unir. É aqui que Deus vai fazer com que o filho peça perdão ao pai, ou o pai reconheça o teu erro com o filho. É neste lugar de adoração, aonde a presença de Deus está, que Deus vai trazer união para a minha e para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, estão dizendo por aí que é melhor ficar em casa do que vir para a igreja. Por quê? Porque a família é em primeiro lugar. Não, irmão. Deus é primeiro lugar.
E aí Deus vai cuidar da tua família. E aí Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar dos teus. Eu não estou dizendo para você ir todos os dias para a igreja. Agora, se tem culto na tua igreja, irmãos, aonde a família vai ser mais importante do que Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre estará acima de tudo. Calabarachandarás. E aí, quando você confia nesse Deus, a tua família estará no altar de Deus. Porque Deus não vai trabalhar contra a tua palavra. E eu confio na palavra de Deus, irmãos. Quando a Bíblia diz que os nossos filhos serão bênçãos. Aleluia. Quando a Bíblia diz ensina o caminho que se deve andar. A nossa família, ela vai ser bênção desde o momento em que entendemos que temos que estar no lugar de adoração, que é a casa do Eterno. Calabarachandarás. Tem um monte de gente por aí, irmãos, abandonando família com a vida toda errada. E aí eu preguei aqui, irmãos, e vou repetir. Quem tem Deus, entende a presença de Deus, Deus ele vem para abençoar. Não tem como o ministro da casa de Deus, que carrega a presença de Deus, que fala de Deus, que fala da glória, que fala da unção de Deus, que fala da graça de Deus, está com a família desviada, está com o filho desviado, está separado do marido, separado do filho. Não tem como, meu irmão, porque Deus quando vem, ele vem para unir. Deus quando vem, ele vem para abençoar. Deus quando vem, ele vem para restaurar. Deus quando vem, ele vem para multiplicar. E se você entender esta verdade, a tua casa será abençoada. Mas tem que estar no lugar certo, que é o lugar de adoração. Calabarachandarás. Tem um monte de pastora por aí, meu irmão, que largou o marido, casou com outro, está com o filho desviado. Como é que conduz uma obra? Como é que diz que Deus está com ela? Não está não, meu irmão. Porque quando Deus está, a casa e a família é abençoada pelo nome do Senhor. Ou então eu rasgo a minha Bíblia. Aleluia. Então eu paro de pregar, se eu não confio nesta palavra. E aí eu vou usar a expressão que eu usei domingo passado. Sabe o que acontece? Eu estou fazendo a obra, meu irmão. Ora por mim. Porque o diabo está furioso. Pegou meu filho, pegou meu marido, irmãos. Aonde eu vou fazer a obra de Deus? Preocupado com o diabo. Eu estou preocupado com alma. Eu estou preocupado em adorar a Deus, meu irmão. Enquanto eu faço a vontade de Deus, Deus vai trabalhando em meu favor com verdade e sinceridade. Porque Jesus está dizendo: procurarei verdadeiros adoradores. Verdadeiros. E quando existem homens e mulheres verdadeiras, fazendo da forma certa, Deus entra com providência. Deus entra com milagre. Irmãos, vamos parar de entrar em lugares para ser ministrado por pessoas que estão com a família destruída. Porque, irmão, não estão carregando o nome de Deus da forma que tem que ser carregada. Aleluia, não tem como, irmão, falar deste Deus aqui no altar e a tua vida está ao contrário daquilo que você prega. Sabe por quê? Como eu disse, Deus ele vem para abençoar, Deus ele vem para restaurar a tua vida e a tua história. Quando você fala de Deus, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar os teus. Aleluia. Jesus está dizendo para esta mulher que por causa da mesclagem de adoração, ela está perdida. E aí, irmãos, é o que temos visto por aí. Mesclagem. As pessoas sem direção de Deus. Adorando a qualquer coisa. Só porque estão usando o nome de Deus. Irmão, entenda. Aleluia.
Louvado seja Deus. Se carregamos a presença de Deus com sinceridade e verdade, aleluia, a tua vida será abençoada em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Luta todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa, mas a tua família vai estar no altar de Deus. E aí, irmão, não preciso largar a obra de Deus para ficar em casa com a minha família. A minha família precisa estar no altar. É aqui que Deus vai trabalhar, é aqui que Deus vai restaurar. E aí, irmãos, quando adoramos a Deus com verdade, semana passada eu postei um vídeo, porque chegamos em casa e continuávamos adorando a Deus. Porque a adoração não para quando uma família de fato adora a Deus com princípios, adora a Deus com verdade. Calabarachandarácia. Agora tem um monte de gente por aí, irmão, traindo o marido, marido desviado, levando da obra, fazendo a obra de qualquer maneira. Irmão, isso daí não é Deus não, meu irmão. Como você consegue deixar uma pessoa impor a mão sobre a tua vida desta forma? Não tem como. Pastor, eu estou fazendo a obra de Deus, irmãos. Eu disse aqui domingo. Faz, mas faz certo. Senão, Deus mata. E é o que aconteceu com Uzá. Davi trouxe de qualquer maneira. Deus foi e feriu. Foi para a casa de Obed-edom. Deus multiplicou. Davi entendeu. Foi até o sacerdote. Como é que eu faço para trazer a presença de Deus para mim? O sacerdote, você tem que fazer da forma certa. Tu está errado. Tu é rei, mas está errado. Então Davi veio e trouxe da forma certa. Eu não entendi, pastor. Enquanto estiverem fazendo de qualquer maneira, meu irmão, você vai ver a família toda destruída. Mas o dia que começarem a fazer a obra certa, você vai ver a bênção de Deus caindo sobre todos. Por quê? Porque quando estamos com Deus, Deus traz união. Quando estamos com Deus e falando de Deus, Deus vem trazer restauração, Deus vem trazer libertação, Deus vai trazer graça, Deus vem trazer multiplicação. Quando Davi vê Uzá morto, Davi para, Davi é esperto, Davi conhecia Deus. Davi olhou, falou, opa, estou fazendo da forma errada. Só que tem gente por aí, irmão, está perdendo filho, está perdendo marido, está perdendo todo mundo e continua fazendo da forma errada. Davi não, Davi parou. Opa, para, tem alguma coisa errada. Eu estou carregando a presença, mas eu estou carregando de forma errada. Aí Deus me feriu. Então eu vou parar. E Davi para. Vai até o sacerdote para fazer a coisa certa. Irmãos, aleluia. Quando nós fazemos a obra de Deus da forma certa, a gente não precisa ficar preocupado com o diabo. A gente não precisa ficar usando esta mensagem, irmãos, enganadora. Eu estou fazendo a obra de Deus, o diabo está com fúria na minha casa. O irmão, ó Deus te guarda, aleluia, ou nós temos que rasgar a Bíblia. Ó Deus nos protege, nos restaura, aviva, nos renova, transforma a nossa casa, liberta a nossa família, ou a gente está fazendo de forma errada. E aí a gente tem que ter consciência. Jesus está dizendo para esta mulher que ao Pai tem que se adorar em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que fazem a obra de Deus certa, que fazem as coisas de Deus certa. Para quê? Para que a bênção chegue na tua história. Para que a bênção de Deus chegue na tua vida. Para que a bênção de Deus chegue na tua família. Calabarachanda, calabarahá. Não vem me dizer, meu irmão, que o diabo está furioso. O diabo sempre vai estar furioso. Aleluia. O diabo sempre vai estar com raiva. Eu não vou ficar fazendo a obra de Deus com medo do diabo. Pensando no diabo. Eu tenho que pensar em Deus. Aleluia. Eu tenho que pensar na tua presença. Porque quando ela chega para mudar, irmãos. Quando Deus chega, Ele chega para transformar. Quando Deus chega, Ele chega para libertar. Calabarachanda, calabarauax. Eu sinto a glória dEle aqui. Eu sinto a presença dEle aqui, meu irmão. Oh, aleluia. Quando Ele chega para trazer a tua vida e colocar a tua vida no altar. Jesus está dizendo para essa mulher, chegará um tempo em que o Pai
procura verdadeiros. O que está faltando em nosso meio é verdade. Em nome de Deus, irmãos, estão fazendo a obra. Em nome de Deus estão dizendo, eu não posso parar. Em nome de Deus estão dizendo, estou fazendo a obra de Deus e não posso parar. Calabarachandarás. Se está fazendo a obra certa, aí eu vejo Deus multiplicando e abençoando a tua vida. Se começar a fazer de forma errada, meu irmão, Deus para. Quem para é o diabo não, irmãos, é Deus que para ver se a gente acorda a fazer as coisas certas. Aleluia. Para ver se a gente acorda a fazer as coisas certas. E aí, irmãos, eu tenho ensinado aqui os irmãos e tenho falado, não entre em qualquer lugar, principalmente em igreja dessas mulheres, irmãos, que estão marido desviado, já adulteraram, já entraram em adultério, filho desviado, não vá, não entra, porque não tem nada de Deus para passar. Pastores com 2, 3 mulheres, calabarachandarás, aí diz incompatibilidade de gênero, não existe, aleluia, porque quem está em Cristo, meu irmão, Deus ele trabalha, Deus opera maravilhas, aleluia, foi a moto, né? Tomara. Deus opera maravilhas, meu irmão, não tem como. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo que estamos carregando a presença de Deus e está tudo destruído. Que Deus é esse que estamos pregando? Se Deus não faz na minha vida, como é que vai fazer na tua, meu irmão? Se Deus não faz na minha história, como é que Ele vai fazer na tua? Aleluia. Jesus está dizendo, chegará um tempo em que Deus está procurando verdadeiros. Para quê, irmãos? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe que o mundo precisa olhar para a tua família em Cristo e dizer, aleluia, lá vai uma família em Cristo. Uma família que tem princípios. Uma família que tem filhos na presença de Deus. Uma coisa você é vindo do mundo, irmãos, e a tua família está no mundo porque você veio do mundo. Agora, outra coisa é que nem eu. Meus filhos nasceram dentro da igreja e hoje está desviado. Alguma coisa está errada. Uma coisa é você vir do mundo, tua família começar a se libertar. Já tem filhos, irmão. Seu filho não é crente. Mas se você colocar um objetivo em Deus, Deus vai trabalhar. Agora, eu não posso ter uma família em Cristo desviada e pregar no altar dizendo que Deus é poderoso. Isso é contraditório àquilo que pregamos e àquilo que entendemos da palavra do Senhor. Primeiro a gente tem que estar sarado, irmãos, para depois começar a profetizar sobre a tua vida e sobre a tua história, sobre a tua casa e sobre a tua família, para que Deus entre com poder e glória. Calabarachandarácia. Sabe por quê, irmãos? Poucos estão tendo a família no altar, é porque poucos estão levando com seriedade e verdade a palavra do Senhor e a obra do Senhor. Infelizmente, irmãos, está uma vergonha por aí e muitos estão perdendo, a igreja está perdendo a sua credibilidade, mas a culpa, irmãos, não é do pastor, a culpa é do povo que aceita, que concorda, que é conivente com tudo isso que está acontecendo no altar. Uma semana dessa daí o irmão me ligou, pastor, prega aqui. Eu falei, não prego não prego, conheço a história, irmão, como é que eu vou pregar? Se eu pregar eu vou contra aquilo que eu estou ensinando aqui, contra aquilo que eu ensino a minha família, contra aquilo que eu ensino meus filhos. Um certo pastor me ligou, mas fulano de tal, meu amigo, é teu amigo, meu, mas é teu não, meu amigo é Deus, irmão. Aleluia. Você está fazendo da forma errada? Amém, que Deus abençoe, mas comigo não anda não. Aleluia. Porque se ele trai a obra de Deus, imagine a mim. Como é que vai dizer que é meu amigo? Se faz um monte de coisa errada, como é que ele vai dizer que é meu amigo? Não é, irmão, se não é nem amigo de Deus, imagine meu.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a maior culpa tem sido do povo. Irmãos, vamos despertar, irmãos. Deus não está nesses lugares. E aí muitos chegarão naquele dia e vão dizer: em teu nome eu preguei. E eu costumo dizer, irmãos, se Deus fez a mula falar, Ele faz qualquer pessoa profetizar e falar. Quer dizer nada. Louvado seja Deus. Não quer dizer nada. Nós temos que olhar para a vida no altar. O que a igreja precisa é de verdadeiros, que esteja com a vida no altar e que faça a obra certa. Que espere o tempo de Deus sarar a tua vida, de Deus sarar a tua família, para começar a ministrar sobre o povo. E nós, irmãos, como igreja, a gente não pode ser conivente com qualquer coisa. Porque desde o momento que assentamos em determinados lugares para assistir o culto, nós estamos concordando com aquele pastor está fazendo. Nós estamos concordando com aquela pastora está fazendo. Aleluia. Nós estamos concordando que toda a prática dela de casar, largar marido, largar filho em depressão dentro de casa, trair esposa, trair esposo, nós estamos concordando e dizendo, estamos batendo palma e dizendo, é certo, não é certo não. É errado. E aí, irmãos, se no altar não tem bênção familiar, na tua vida também não haverá. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Nós pregamos aqui a favor da família. Calabarachanda, calabarauás. Nós sabemos o que pregamos, porque pregamos a verdade em Cristo e vivemos uma vida de verdade em Deus. E enquanto vivermos, irmãos, louvado seja Deus, nós somos testemunho daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Deus, Ele pode sarar a tua alma. Deus, Ele pode sarar a tua família. Deus pode restaurar o teu casamento. Deus pode mudar a tua casa. No momento em que entendemos que a adoração, Pai, tem que ser sincera, que o caminhar com Deus tem que ser um caminhar verdadeiro, para que Deus mude a nossa história e abençoe a nossa casa e abençoe a nossa família. Calabarachandarácia. Estamos precisando, irmãos, de homens e mulheres que põe a tua família, aleluia, no altar e profetize a bênção do Senhor, com a família restaurada, com a família sarada, com a casa sarada, pelo poder do nome da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, calabarachandarácia. Oh, aleluia. Quando aquela mulher entendeu, ela foi, chamou todo mundo aos pés de Jesus. Quando ela entendeu a forma certa, a forma correta, para se anunciar a palavra de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, quero te glorificar nesta noite pela tua palavra e pela tua presença. Senhor, tu és poderoso para abençoar casas, lares e famílias. Só que não podemos, ó Pai querido, misturar a nossa adoração. Ó Pai, adorarmos mais o Pai, as coisas materiais, ó Pai, as coisas que estão à nossa volta, e deixarmos de fazer a tua vontade, e deixarmos de estar na tua casa, deixarmos de estar na tua presença, porque outras coisas assumiram o primeiro lugar da adoração. Pai, é isso que o Senhor estava dizendo para esta mulher. Samaria tinha 5 altares de adoração, que assumiram o lugar do verdadeiro Deus. Quando aquela mulher entendeu a verdadeira adoração, o verdadeiro Deus, ela começou a ver a tua bênção. Senhor, que não venhamos deixar nada impedir, Senhor, a nossa comunhão contigo. Senhor, nada que temos, seja carro, seja um celular, seja uma casa, ó Pai querido, nada pode
pegar o primeiro lugar que é teu. Aleluia, o primeiro lugar que é do Senhor. Por isso colocamos a nossa vida diante do teu altar. Te glorificamos, Senhor, porque tu és santo e poderoso. Continua abençoando teus filhos, continua abençoando a família dos teus servos, Senhor. Que a mesma bênção que o Senhor tem me dado, que o Senhor possa trazer 10 vezes mais sobre a vida de cada um. Senhor, que a família dos teus filhos sejam saradas, libertas e abençoadas pelo poder do teu nome e da tua palavra.